Boa noite aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Vamos falar do pós-jogo Flamengo e São Paulo, porque a coletiva do Felipe Luiz foi uma bomba. Poucas vezes ou nunca vi uma coletiva onde um treinador rasga um jogador assim para todo mundo ver. Se alguém lembra de uma coletiva desse jeito, olha, pode escrever aí embaixo no comentário. Tá entendendo? Mas antes de mais nada, galera, deixa um like aí no vídeo aí, se inscreva no canal para dar uma força pra gente aí, comenta aí, fala aí pra nós aí o que vocês acharam da coletiva do Felipe Luiz. Mesmo quem não for flamenguista aí, pelo amor de Deus, rapaz, que coletiva. Essa é uma coletiva que é pra você ver 2, 3 vezes. Porque foi impressionante. Eu nunca vi um treinador regaçar o mesmo, esculachar com um jogador, entendeu? Do nível do Pedro, entendeu? Porque não é um qualquer jogador, é o Pedro, é um puta de um jogador, igual o Felipe Luiz fez. Olha, não tem o que fazer, você escuta a entrevista assim, você fica de boca cheia, fica, hã? O cara esculachou. E por que que ele fez isso? Porque teve um jornalista, bem depois de tudo que ele falou, perguntou para ele, sabe, como é que vai ser o clima entre vocês depois de tudo que você expôs o jogador aqui nessa coletiva, de tudo que você falou aqui na coletiva? Como é que vai ser o clima entre vocês? Como é que vai ser a convivência entre vocês? Entendeu? Por você ter exposto o jogador dessa forma assim. Aí ele foi e virou pro jornalista. E quando eu sou exposto? E quando o treinador é exposto? Porque todo mundo está criticando eu, mas não sabe o que está acontecendo. E ele esculachou o Pedro. Ele falou: o Pedro é o pior em tudo no treinamento. Tudo. Pior em tudo. Ele falou que o Pedro não treina praticamente. O Pedro não tem condições nenhuma de jogar. O Pedro tá um relaxo no treinamento. Eu que defendo o Pedro, sou fãzaço do Pedro. Você não, filho, aí também não. O Flamengo paga o teu salário, você tem que se esforçar para jogar. Ninguém é maior que o Flamengo, nem o Felipe Luiz. Mas nesse ponto agora eu vou ficar do lado dele. O cara tem que treinar, entendeu? O cara tem que treinar, se dedicar o máximo. O máximo. A torcida quer ver ele em campo. Mas para ele estar em campo, rapaz, perna longuinha aqui, não tem. Para ele estar em campo, ele tem que treinar. O cara não está treinando. Diz que ele é o pior em tudo. O técnico vir numa coletiva de imprensa e falar tudo isso, falou que ele não se dedica. Que ele saiu do treino na quarta-feira, na quinta treinou e na sexta foi barrado. E ele avisou ele que ele não ia jogar. Não é que foi assim, não. E ele falou assim que cansou de conversar com o Pedro. Já conversou com ele várias vezes. Só que chega uma hora que não tem mais o que fazer. Depende do Pedro, dele querer. Entendeu? E ainda disse mais. O Pedro é o seguinte: se ele quiser me dar bom dia, me dê. Se ele quiser me cumprimentar, me dê. Se quiser me abraçar, me abrace. Se não quiser, tudo bem. Ele só precisa ser profissional. Ele tem que treinar, assim como todos os companheiros dele treinam. Em respeito ao clube, ao alto salário que ele tem, ao nome que ele tem e aos companheiros que treinam. Entendeu? Pedro não pode fazer isso aí. Esse comportamento não pode. Entendeu? Se ele estivesse se dedicando no treinamento e o Felipe Luiz não estivesse escalando ele, como ninguém estava falando isso, aí sim. Mas ele falou que o Felipe Luiz falou assim: ó, não é só o que eu vejo no campo. Nós temos o monitoramento de GPS dele, é o pior em tudo. Nós mostramos isso para ele. Ele sabe disso. Ele é o pior em tudo. Cara, o cara fala para ele, para um cara assim, que é um profissional de um grupo. Fala assim: ó, você é o pior em tudo. Onde é que está o ego da pessoa, irmão? O que aconteceu com o Pedro? É depressão? Sabe que ele é depressivo? O que aconteceu com ele? Poxa, ele teve uma recuperação extraordinária, se esforçou ao máximo para se recuperar. Aí na hora de chegar para treinar, não quer treinar? O que está acontecendo com o Pedro? Cadê o psicólogo do clube? Para olhar ele, chegar nele e conversar com ele. Porque alguém tem que chegar no cara e conversar com ele, alguém que entende. Porque se o técnico já falou com ele, os companheiros já falaram com ele e não resolve, vai na situação de resolver, filho, infelizmente, é um puta de um jogador. É um puta de um jogador. Não tem. Igual eu falei, pessoal, eu mais do que nunca quero o Pedro no meu time.
Porque não se acha um jogador que faz mais de 30 gols por mês. Por ano. Um jogador que faz mais de 30 gols por ano, filho, você não encontra lugar nenhum para jogar no Brasil, não. Jogador desse só joga na Europa. O Pedro toda temporada entrega mais de 30 gols. Ninguém faz isso. Você tá entendendo? O Pedro nos últimos 3 anos tem mais de 90 gols e é o único jogador que tem mais de 90 gols. Isso porque ele ficou machucado do joelho, mais de 7 meses. Não tem centroavante igual a ele na América do Sul. É só ele. Um jogador desse, o Flamengo não tem dinheiro para comprar. Não adianta ir lá fora, porque não vai conseguir comprar e não vai conseguir convencer o cara a vir para cá. Não tem. Então ele falou assim, ó, mais do que nunca, eu quero o Pedro no time. Mas ele também tem que querer. Entendeu? E é o seguinte, se ele não for querer, aqui, infelizmente, vai ter que querer em outro lugar. Ele deu a dica. Se não quiser ficar no Flamengo, vai embora. Vai ser vendido. Vai ser negociado. O Pedro, se ele não sentar, pedir desculpa para os companheiros, igual o Felipe falou, ele vai ter que pedir desculpa para os companheiros por não estar se dedicando. Ele tem que se desculpar para os companheiros, porque os companheiros estão lá se esforçando. Ele deu exemplos. Ele deu exemplos do Pulgar, do Alan, Luiz Araújo, entendeu? Ele deu exemplo de vários jogadores. Do Wesley, entendeu? Do Beijing, entendeu? Todas essas pessoas estavam mal, estavam no banco e se esforçaram, começaram a treinar, se esforçaram mais ainda no treino e hoje estão jogando. O Alan fez uma partidaça. Luiz Araújo faz tempo que está jogando muito. Entendeu? A Arrascaeta, que fica com problema de físico dele, não só físico, mas de aquelas lesões, aquelas dores que ele sentia lá no quadril lá, arrumou, irmãozão. Esse ano, o cara é artilheiro do Flamengo. O cara é meia, é artilheiro do Flamengo. Aí o Pedro tá vacilando. Eu nunca vi uma entrevista de um técnico chegar numa entrevista e falar o que ele falou. Ele falou tudo. Ele não treina, ele não se esforça, ele é o pior em tudo. Já conversei com eles várias vezes. Aí fica todo mundo falando do técnico, expondo o técnico. Ele está expondo não só eu, mas os jogadores, desrespeitando os companheiros dele de trabalho, desrespeitando o clube, entendeu? E o técnico fica exposto porque não quer colocar e todo mundo criticando. Inclusive eu estava criticando. Tá entendendo? Mas o Pedro não pode fazer isso. O Flamengo é maior que todo mundo, irmão. O Flamengo já teve muito jogador bom que foi embora. Muito jogador que encerrou carreira. Não precisa, entendeu? O Pedro é um ótimo... o clube fica, irmão. E o Pedro tem que entender isso. Ele não é intocável. É o melhor 9 da América do Sul. É o melhor 9 que tem pra cá. Igual a ele, só na Europa. Mas ele tem que se dedicar. Grande jogador se dedica. Olha o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não arreda, não negocia. É o que eu falei para você. Ele não tem que negociar treino. Treino não se negocia. Tá entendendo? Treino não se negocia. Treino você tem que se dedicar ao máximo para você ter condições de jogar. E ele também falou do Matheus Gonçalves. Falou que ele treina muito bem, mas que na posição dele tem muitos jogadores que estão à frente dele. E ele conta com o Matheus Gonçalves. Quem sabe agora com a saída do Gerson, que o Matheus Gonçalves gosta de jogar mais ou menos na área que o Gerson joga. Tá entendendo? Quem sabe com a saída do Gerson, ele ganha mais minutagem. Ele diz que ele não está sabendo de nada, ele não foi comunicado das negociações do Matheus Gonçalves. Eu acho estranho. Como é que o diretor não comunica um técnico, tá entendendo? Que escala o jogador, que conta com o jogador, que vai estar negociando o jogador. Eu estou falando pra você, essa diretoria do BAP, ela tá uma várzea. Essas coisas só estão chegando onde estão chegando no Flamengo. Essas crises, essas tretas, essas brigaiadas, esse desentendimento só chega porque o comando do Flamengo é fraco. O comando do Flamengo é bagunçado. Tá entendendo? O diretor de futebol nosso, Boto, ele é bagunçado. O nosso presidente é bagunçado. Como é que o técnico não está sabendo que estão negociando o jogador que ele conta? Que ele falou que ele conta com o jogador. Tá entendendo? Aí ele falou que o
O jogador, ele só fala assim, eu preciso de um jogador assim, 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 assado, que faça isso, isso, aquilo. E quem contrata é o Boto. Perguntaram para ele sobre o Mickey, ele falou que essa pergunta tinha que ser feita pro Boto. Como assim, ô Felipe Luiz? Como assim? Tá entendendo? Aí se recusaram, não foi ele, foi a diretoria. Cara, não tá, isso aí não dá certo. Não tem jeito de dar certo. Então, irmão, a nossa presidência é uma várzea. O nosso diretor de futebol é um pateta, entendeu? E o nosso técnico é o tipo, não sei de nada. Não sei nada, eu não tô sabendo, eu só faço isso, eu não tô sabendo. Como assim, ô Felipe Luiz? Você é um puta de um técnico, um cacete, inteligente pra cacete, vai se tornar um dos melhores técnicos do mundo, se abusar. Tá entendendo? Você pode se tornar um dos melhores técnicos do mundo. Mas você tem que se impor um pouco, mano. Estão fazendo por uma coisa, eu não tô sabendo que vamos negociar ele. Eu não sabia quem que era, só dei as características que eu queria. Quem foi atrás foi o Boto, sobre a rescisão de não aceitar mais o jogador. Não foi eu que decidi. Mas que é isso, Felipe? Não vai ser assim. Tudo bem que você está no começo, você não tem muito que aprender ainda. Você expôs muito, Pedro. Tudo bem que você estava sendo exposto, mas você é o chefe. Eu nunca vi um técnico expor um jogador desse jeito. E a nossa diretoria, agora eu quero saber, o que vai acontecer? O Pedro sai, o Felipe Luiz sai, o que vai acontecer? O clima tá bom? O clima tá péssimo. E eu falei no vídeo anterior, hoje de manhã, o Flamengo, filho, nunca tem paz. Aí eu fui dar notícia do São Paulo, não tinha notícia para dar para São Paulo. Fui falar de um outro time, não tinha notícia de outros clubes. O Flamengo tem um punhado de notícias. O Flamengo, eu falo assim, o Flamengo é uma bomba relógio. Nem quando é campeão se tem paz no Flamengo. O Flamengo é assim, eu tenho 53 anos, eu nunca vi paz no Flamengo. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver o Flamengo em paz.